situação, ontem o Augusto Melo bateu um papo aqui na Rádio Bandeirantes, né, no Esporte em Debate, ele que já lançou a chapa dele, e hoje foi a vez da situação, né, Ramiro? Hoje foi lançada a candidatura do André Luiz ou André Negão. Até em alguns momentos na própria coletiva ele era chamado de André Negão. Alguns conselheiros o chamavam assim. O fato é que foi uma coletiva com a presença dos ex-presidentes do Corinthians, Mário Gobi, e também do André Sanches. Eles falaram sobre diversas situações e até perguntei pro André o seguinte: vocês falam de renovação e transparência, vocês estão há 17 anos no poder. Não é o momento de oscilar quem está no cargo, de colocar outra chapa no cargo? E mais, o Corinthians tem 35 a 40 milhões de torcedores. Só que apenas 3 mil sócios elegem o presidente. Vocês acham isso justo? E a resposta do André Luiz foi a seguinte: nada nessa vida é justo, sobre essa situação e sobre a questão da renovação. E aí ele entrou na questão também do pagamento da dívida do estádio, que ele teve uma ajuda do Andrés para responder esse questionamento. E aí depois, até numa pergunta do colega Vessone, perguntado por que ele sofre tanta rejeição, porque ele tem encontrado tanta rejeição por algumas pessoas, e a resposta do André Luiz foi a seguinte, abre aspas: só tem uma coisa a dizer, racismo estrutural, fecha aspas. Portanto, essas foram as declarações mais fortes do André Luiz durante essa coletiva. Ele que lança a sua candidatura na chapa Renovação e Transparência, vai concorrer por enquanto só com Augusto Melo na oposição. Tem mais alguém que pode aparecer aí nesse pleito para tentar alguma coisa? Então, ontem... Porque na última eleição, se não me engano, foram 5 candidatos, né? O Paulo Garcia é um deles. O Paulo Garcia e o pessoal da chapa 88, eles se reuniram ontem para definir se vão apoiar a candidatura do Augusto Melo ou se vão lançar um outro candidato, a chamada terceira via. E aí poderia ser o Tuma, que é um dos conselheiros que está lá há um tempão também, ou o Paulo Garcia, que tem a ligação com as lojas Calunga, é um cara que já se candidatou, se não me engano, nas 2 últimas ou 3 eleições, e ele poderia ser esse candidato. Dependeria muito também do resultado, do que seria declarado hoje pela própria chapa de Renovação e Transparência, mas por enquanto no radar só esses dois, e aí o Paulo Garcia ou o Tuma podem também lançar a candidatura à presidência do Corinthians, as eleições acontecem em novembro.